Guarani. Com você, Pio. Guarizo, e a boa notícia pro torcedor, né? Davó já poderá estrear com a camisa do Bugre. Então, ontem a gente falava de toda a situação, aliás, ao longo dessa semana, né, a gente vem falando da situação do atacante bugrino. Hoje ele teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF e já está à disposição, então, do treinador bugrino. O que aconteceu, Guarizo? Alguns processos, né, foram gerados e aí por isso o Davó não estava conseguindo ser inscrito. A CBF entendeu que esse último processo que nós falávamos ontem, né, que foi movido aí pela empresa United Arenas, ela não poderia fazer com que os direitos federativos do Davó fossem bloqueados. Então, por isso, aconteceu a liberação. Aliás, vou até ler parte do documento aqui que foi assinado pelo Reinaldo Busoni, que é o diretor de registro e transferência e licenciamento dos clubes da CBF. Ele, no documento, disse o seguinte: esclarecemos ainda que os pagamentos de valores referentes a transferências de direitos federativos e econômicos de atletas entre clubes são transacionados diretamente entre os clubes envolvidos na transferência, não sendo possível a CBF bloquear tais valores e ou depositá-los na conta do juiz. Então, como a CBF não tem, podemos dizer, essa premissa, então ela entendeu também que não poderia bloquear, portanto, a inscrição do Davó. Então, Davó tem o nome publicado no boletim informativo diário da CBF e já está aí à disposição do técnico Alan Al, que diz, ainda mais agora, né, com o Davó, diz que é possível, então, suportar, aliás, a gente estava falando disso, né, que é possível suportar essa maratona de jogos. E fala também do Davó atacante que está à disposição. O atleta vem se empenhando de uma maneira que não surpreende a gente em todos os treinamentos, né? Essa ansiedade, essa expectativa, ela é grande, tanto da parte do atleta como da nossa, e pelas conversas que a gente está tendo aqui internamente, a gente acredita que possa contar ele sim aí para a retomada do Campeonato Paulista. A preocupação é que os atletas, né, tenham condições de seguir essa maratona. A gente fica preocupado com a integridade física de cada um deles, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se adaptar, tem que procurar resolver os problemas que, porventura, venham a acontecer nessa maratona de jogos e utilizar o grupo todo. Eu acho que é nesse momento que a gente tem que demonstrar e oportunizar a nossa qualidade de grupo, né? Então, todos eles estão sendo treinados da mesma maneira, todos eles já têm um entendimento muito grande do que a gente quer, né? Daqui a 2 dias, se não me engano, vão fazer aí 2 meses que eu estou à frente do Guarani, mas a sensação ela é muito boa e muito, muito grande de a gente estar aqui há mais tempo. Então a gente espera que nessa maratona aí a gente possa dar essa resposta que vai ser necessária de utilização de todo o elenco. E o Davó, ele publicou nas redes sociais uma mensagem comemorando, né, o fato de já poder atuar. E aí, João, é algo muito interessante, né? Porque como as coisas mudam e a modernidade chega e o jovem tem aquela coisa de rede social e tudo mais. Se fosse há alguns anos, João, eu acho que o atleta escreveria assim nas redes sociais: muito feliz por estar à disposição, por ter, né, o meu nome inscrito para estrear pelo nosso querido e estimado Bugre. Mas o Davó, ele publicou uma outra mensagem. Ele só escreveu assim, simplesmente: o Davó tá on. Pronto, é a mensagem do Davó comemorando que ele tá à disposição, João. Porque há algum tempo atrás, né, Pio, quem é que ia entender, né? Ninguém. Eu na minha adolescência, infância, né, tinha muito estrangeirismo, né? Mas não tinha esse on ainda, né? A gíria era diferente. On-in, essas coisas não tinha, né? Então, embora eu vou falar para você, eu tive uma professora de inglês, nossa senhora, não é fácil não, viu? Ela, a dona Célia, muito brava. Só que não tinha isso aí, né? Esse excesso de estrangeirismo. Bom, o estrangeirismo, na verdade, assim, na nossa cultura popular,
popular, né, vamos dizer, ele entrou muito mais através da música, né? É um tema que você domina bem, não só domina, como interpreta muito bem em inglês, né? Quando você canta o Endless Love, você sabe que eu choro, né? Chora. Eu choro. Você... outro dia eu falei um negócio aí, cara, o pessoal queria me matar. Mas você tá brincando? Eu falei assim, porque falaram assim, não, mas o Endless Love, ele é muito bom com o Lionel Wright, né? E a Diana Ross. Diana Ross. Aí eu falei assim, é que vocês não ouviram o Endless Love com o Pio, com o Rafael Pio. Os caras queriam me matar, pô. Os caras queriam me matar. Não, você tá louco, você tá viajando. Eu falei, cada um tem um gosto, né? Se você me perguntar, você quer ouvir o Endless Love com o Leonard Wright ou com o Rafael Pio? Eu vou ouvir com o Rafael Pio, o problema é meu. Eu que me resolvo. Cada um com a sua preferência, né, João? Então tá certo da avó, né? Tá on, tá. Tá on, o que significa? Tá no ar, tá à disposição, é isso, né? Tô on, tô ligado, é isso? Tá ligado. Ele é um bom jogador, né? Todo mundo sabe disso, né? Falado da avó, né? Qualquer torcedor aqui de Campinas conhece da avó. Ele vai ajudar muito, não tem a dúvida nenhuma. Talvez seja ele aí a solução para essa carência de gols, porque o Guarani não jogou mal. Não, contra o Ituano ali a gente tem que passar um X. Aquele jogo não conta, né? Não pode contar, né, Guaris? É um jogo que tá fora da curva aí. Mas vamos pegar principalmente contra o São Bento, que foi a última partida, as oportunidades que o Guarani criou, se ele tivesse um definidor, né, como o da avó, provavelmente ele teria vencido a partida. Um jogador assim faz muita falta, né? Então, ele inserindo, entrando no time, aí você cria mais uma opção. E outra coisa, você abre também, Pio, Guarizo, você abre também uma vaga, talvez, uma disputa aqui na lateral direita, né? Porque o Guarani está colocando o menino aí, o Matheus. Contra o São Bento já foi o Éder Ciola, né? O Ciola que foi contratado, né? O Ciola, que veio aí para ajudar. Mas nós sabemos que o Pablo, ele pode jogar aqui, né? Como jogou muito, né, nessa posição. Você, de repente, armar um esquema para ele também aproveitar a força ofensiva que ele tem pela direita, fazer uma triangulação, já que você está com um volante como o Bruno Silva, que é um jogador também de marcação, você pode deixar essa cobertura a critério dele, soltar o Pablo. Aí você põe o Bruno, né? Pode pôr o Bruno, você pode colocar o Davó, e ainda tem mais uma vaga de atacante, se quiser. Se não, faz o 4-4-2 aí, com o Regis, que certamente vai jogar, e o Andrigo, né? Aqui com o Tony e também o Bruno Silva ali. Os técnicos gostam muito do Renanzinho, né? Os técnicos colocam por causa da velocidade, né? Se você pegar o jogo contra o Botafogo, principalmente, foi onde mais utilizou o Renanzinho para aquela saída pelo lado esquerdo, né? Também tem essa opção do Renanzinho, né? E tem o, como é que é Bruno Andrade, né? Que veio do Vitória. Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade, que também é um jogador que... É o seguinte, tem Rafael Costa ali pra frente. O Matheus também, né? Matheus Souza, né? Aí você também tá começando a querer inventar, hein, viu? Já tá... Mas aí é o seguinte, o problema dessa história toda é que precisam arrumar um lugar para o Matheus Souza. Precisam, né? Porque é o seguinte, o Guarani tá nessa de categoria de base que eu acho excelente, mas aí você enfiar a goela abaixo também, às vezes eu acho um pouco de exagero. Estão tentando enfiar Matheus Ludwig goela abaixo também, ali do lado direito. Eu não sei, eu acho que estão forçando e exagerando demais também. Não tem a ver com o gol no derby, não? É isso que eu ia perguntar pro Pio. Né, Pio, eu acho que o Matheus Ludwig, ele está ainda... O Matheus Ludwig está para o Guarani como o Basílio esteve por 300 anos no Corinthians, né? Então, o Basílio ficou a vida inteira dele sobrevivendo. Por causa de um gol, E o Matheus, eu não sei, eu até brinquei quando ele fez o gol no derby, que eu brinquei lá que era
o gol Cala a Boca Repórter e tal, porque eu, pelo menos da forma que eu vi, ele tava muito mal no jogo, né? Aí ele faz o gol. Mal. Quer dizer, e aí ele foi mal nos outros todos também, enfim. Exatamente. Cá entre nós, né? A gente torce muito por ele, é um garoto. Sim. É importante que aconteça essa ascensão dele, mas não tá jogando nada, viu? Não tá jogando. Eu vou falar para você, nós mesmo, você entendeu? Acho que você também deu voto, como eu dei, do derby, né, quando ficou 1-1, para Matheus Lúcio. Mas, sim, sabe, não jogou nada também. No primeiro tempo levou um vareio. Nossa. Levou o gol que a Ponte Preta fez foi nas costas dele ali. Foi? Levou um vareio. Né, um vareio mesmo. Agora, aí fez o gol é muito pesado, né? Mas tudo bem, é um garoto que vai evoluir. Só que essa alternativa que eu dei, né, trazendo o Pablo aqui para o fundo, aqui para baixo, na primeira linha, como lateral direito, é uma alternativa que talvez seja até usada, né? De repente pode ser usada pelo treinador, o Alan, quem sabe. Bom, hoje, né, o tempo está um pouquinho apertado, a gente não vai colocar um trecho, mas já está no ar o Sem Impedimento, e dessa vez falando do Guarani, né? Nós estamos produzindo uma série sobre as chegadas dos times de Campinas quando disputaram as finais do Campeonato Paulista. Nós já falamos da Ponte em 70, 77, 79, 81, e hoje João Carlos de Freitas e eu falamos da final, ou não só da final, mas de todo o Campeonato Paulista de 1988, quando o Guarani chegou à final contra o Corinthians. Está lá no portal cbncampinas.com.br, também está no seu tocador de podcast preferido. Inclusive tem uma história, vou até dar um spoiler aqui bem rapidinho. O Corinthians venceu o Guarani, só que para chegar na final precisou que o Palmeiras vencesse o São Paulo. E aí a torcida do Corinthians tinha um menininho lá chamado Rafael, eu não sei quantos anos tinha em 88, e a torcida do Corinthians gritava Palmeiras, Palmeiras. Foi em 1988. Acompanhe essa e outras histórias no podcast Sem Impedimento. Intervalos dos jogos lá na Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea vai vencendo o Porto por 1-0 em Portugal. E lá na Alemanha, o Paris Saint-Germain fez 2-0 com o Marquinhos, mas depois o Choupo-Moting diminuiu para o Bayern, 1 para o Bayern, 2 para o Paris Saint-Germain, que está vencendo o primeiro jogo fora de casa. Logo depois do intervalo, vamos falar da Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Voltamos já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes.